Olá, como estão todos? Espero que estejam muito bem. Meu nome é Mário Camargo e esse é o canal Pai no LOL. No vídeo de hoje eu vou apresentar o canal rapidamente, principalmente dizer por que do canal, por que eu criei esse canal, né? E vamos dar algumas dicas de convívio. Então, na verdade, esse canal ele foi criado para procurar orientar, dar algumas dicas de convívio entre familiares e jogadores e players de esportes, né? Porque eu sou pai de 3 players, né? Eu sou pai de 3 jogadores, de praticantes de esportes. E diante dessa relação, a gente começa a aprender algumas coisas, algumas dinâmicas do jogo que explicam de repente algumas atitudes dos filhos, ou do marido, ou da esposa, ou da namorada, ou do namorado, do tio, da tia, do sobrinho, do neto, né, que está praticando o esporte e que você, por não conhecer a dinâmica do jogo, você não entende, entendeu? E às vezes você acha que a pessoa não quer fazer porque é rebelde, porque não, mas é porque às vezes a dinâmica do jogo ela não permite que naquele momento específico a pessoa pare, né? Porque senão ela perde muito com isso e ela pode fazer com que outras pessoas, que são aquelas que estão praticando no time dela, percam também. Então, o principal problema de relacionamento entre os players e seus companheiros de convívio, né, em casa, é justamente esse não entendimento de que um jogo não pode ser abandonado, o jogo não pode ser parado no meio, não pode ser pausado. A maioria dos jogos tem uma dinâmica que você começou a partida, você tem que terminar a partida. Então isso é um dos maiores problemas, um dos maiores causadores de problema no relacionamento entre os players e seus companheiros de convívio em casa, né? E por que que isso acontece? Então eu vou durante os vídeos eu vou explicar várias coisas, né? Procurar trazer um pouco os parentes para dentro do mundo do jogo, né? Eu, por exemplo, eu comecei a jogar, comecei a praticar também, vendo meus filhos jogarem, me interessei, comecei a praticar, gosto. Óbvio que não tenho nem perto o nível deles, mas a gente vai brincando. Então, o primeiro problema, isso aqui é uma tela do LoL, League of Legends, é um dos esportes que eu vou comentar, né? E dentro desse ambiente você vê que você tem várias opções de jogos, né? Algumas delas aparecem em determinadas temporadas, mas os principais eles estão aqui. É o Summoner's Rift, que é o ambiente do LoL mais original, né? E é onde você tem algumas modalidades de jogo, tá? E o principal que dá maior problema é justamente nas partidas ranqueadas. Por quê? Ranqueada, ela vai dar pontos, contar pontos para que você suba na sua classificação geral dentro do jogo, que esse é o objetivo de todo player, se posicionar bem na classificação geral daquela temporada. E o pior é que quando você vai jogar, por exemplo, uma ranqueada, você não joga sozinho, né? No League of Legends você vai jogar com mais 4 pessoas, porque cada equipe é formada por 5 componentes, então é você e mais 4. Então, se você por acaso abandona uma partida dessa depois de iniciada,
você vai perder pontos na classificação geral e você vai fazer com que outros 4 jogadores percam pontos também. Então, por isso que quando você às vezes chama seu filho para almoçar, ou chama ele para fazer alguma tarefa, vai pegar essa roupa que está lavada e vai guardar no seu armário, alguma coisa assim, e ele, pô, fala, espera um pouquinho, já vou, ou agora não posso, é porque se ele abandonar aquela partida que ele já iniciou, ele vai prejudicar a si mesmo e a mais 4 pessoas. Então esse vídeo, o primeiro vídeo nosso do canal, eu vou dar a dica, talvez que seja a dica mais importante para o convívio entre os players e os seus familiares. Então, para aqueles que os pais, mães, tios, avós, namoradas, namorados, aqueles que não são os jogadores, sempre que você for precisar prever, vai sair o almoço tal hora, né? Ou eu vou precisar dele daqui a tantos minutos. Procurar sempre avisar ao player, ao jogador, que daqui a meia hora, daqui a 40 minutos, daqui a meia hora, 40 minutos eu vou precisar de você. Então você fala, ó, o fulano, ó, o almoço vai ficar pronto daqui a meia hora, hein? Não começa nenhuma ranqueada aí não, porque você vai precisar parar aí daqui a meia hora. Então sempre meia hora, 35, 40 minutos antes que você vai precisar dele, você avisa ele. Que aí, se for o caso, ele começa uma normal, entendeu? Uma que não conta ponto, ou ele nem inicia uma partida nova, então não vai prejudicar ninguém. Certo? E você, que é player, sempre que for começar uma partida e que você sentir que está perto da hora do almoço, está perto, você pergunta, vai precisar de mim, mãe? Vai precisar de mim, pai? Vó, vai precisar de mim daqui a meia hora? Vou começar uma ranqueada aqui. E aí você evita que um dos maiores problemas entre os jogadores, entre os praticantes de esportes e seus familiares aconteça, que é justamente essa pedida na interrupção da partida no meio. Beleza? Então essa é a nossa primeira dica. Ao longo dos outros vídeos do canal a gente vai explicar um pouco do jogo para aqueles que queiram conhecer, né? De uma forma bem básica, porque o objetivo aqui do canal não é falar para os players, né? Também, porque os players também precisam colaborar nessa relação, mas quando a gente for falar de jogo, mostrar o jogo, a gente vai falar mais para os familiares, para que eles consigam entender algumas das linguagens também e melhorar também, poder se relacionar um pouco melhor com os jogadores. Tá ok? Então essa foi um vídeo rápido, uma dica rápida, que eu vou te dizer, esse vídeo é um dos principais porque talvez ele vá resolver 80% dos problemas entre players e seus companheiros de convívio no ambiente familiar. Valeu? Se vocês gostaram aí, se inscrevam, deem um like e compartilhem com o máximo de pessoas possível, que é para a gente poder divulgar essas dicasinhas e melhorar o ambiente entre os jogadores, praticantes de esportes e seus companheiros de convívio social. Valeu, gente. Um abraço a todos. Tchau.